Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal, O Caminho do Discipulado. Estamos no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Facebook e também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No capítulo de hoje, ou no episódio de hoje, nós vamos ler e comentar um pouquinho sobre 2º Nefe, capítulo 7. Lembrando que essa série nós iniciamos ela lá na introdução do livro de Mórmon e temos seguido dia a dia, e hoje estamos agora em 2º Nefe, capítulo 7. Nossa pretensão é chegar até o final. Lembrando que esse estudo e esses comentários, eles não pretendem fazer uma cobertura completa de todos os fatos históricos e nem uma cobertura completa de toda a doutrina envolvida nos versículos que nós estudamos. Eu simplesmente escolho algumas partes, que eu sinto vontade de compartilhar, e então eu trago esses versículos e nós tiramos algumas lições que podemos aplicar na nossa vida. Isso não substitui o seu estudo pessoal, o estudo que você pode fazer e tirar suas próprias lições por meio do Espírito Santo. Lembrando que as Escrituras, elas foram dadas aos profetas por meio do Espírito, e é por meio do Espírito que nós podemos compreendê-las. As Escrituras, elas têm o poder de nos conectar com Deus, de nos aproximar do Senhor e nos ajudar a resolver nossos desafios, nos aproximar do Senhor e encontrar paz, nos aproximar do Senhor e encontrar a cura que nós tanto precisamos na nossa vida. Então, esse é um poder muito grande das Escrituras. É muito mais do que o que está escrito. Na verdade, se as Escrituras fossem apenas o que elas contêm de forma escrita, elas seriam apenas mais um livro. Mas as Escrituras, elas têm muito mais. Como elas foram dadas por meio do Espírito, não é as palavras delas que têm tanto poder, mas é o que está por trás das palavras. É o Espírito que emana quando nós estudamos as Escrituras que nos fortalece espiritualmente. Por isso que estudar as Escrituras é algo tão importante. Eu fico muito animado em saber que várias pessoas têm acompanhado esses episódios. Cada dia aumenta mais o número de pessoas que está acompanhando no canal, mais pessoas cada dia mais no Spotify, e isso é muito especial para mim. É muito bom saber disso, saber que você está aqui. Hoje vamos ter um estudo bem especial e vamos tirar uma lição sobre seguir líderes. Por que o Senhor pede que nós sigamos líderes imperfeitos, homens como nós, que também têm suas provações, suas dificuldades e até suas próprias fraquezas? Por que desde o começo do mundo isso acontece e que nós temos que seguir líderes imperfeitos, tirando apenas nosso Mestre, o Salvador Jesus Cristo, o único ser perfeito que já pisou nessa terra e que vai pisar? Então, por que isso acontece? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tirando uma lição desse assunto em 2º Nefe 7. Então, como que vai funcionar? Primeiro, eu vou ler esse capítulo todo na íntegra, o capítulo 7 de 2º Nefe. Depois, então, nós vamos fazer alguns comentários, tirar algumas lições. E se é a primeira vez que você está aqui, eu tenho que lembrar que nós temos também 3 quadros aqui no nosso episódio do Livro de Mórmon Comentado. O primeiro quadro se chama Curiosidade, onde nós trazemos uma curiosidade. O segundo quadro é História de Fé, uma história que vai fortalecer nossa fé, nosso testemunho, nos dá força. E lá no final tem um quadro que é Pergunta e Resposta. Então, além de nós fazermos o estudo, os comentários do Livro de Mórmon, nós temos esses 3 quadros durante o episódio que você pode também ir acompanhando, tá bom? Legal? Vamos lá então, vamos iniciar? Muito obrigado, espero que você esteja bem aonde você estiver e que o seu dia se torne ainda melhor após passarmos juntos aqui nesse episódio de hoje, que eu tenho certeza vai ser muito especial. Curiosidade. No episódio de hoje nós vamos estudar e ler, como eu já disse, 2º Nefe, capítulo 7.
ele é baseado em Isaías 50. Então eu trouxe algumas curiosidades sobre o livro de Isaías e sobre o profeta Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E Isaías, ele era filho de Amós. Seu nome significa salvação de Jeová. Ele nasceu em torno de 760 a.C., embora alguns estudiosos da Bíblia entendam que seu nascimento ocorreu em 770 a.C. Ele era nativo de Jerusalém, no Reino do Sul. A tradição diz que Isaías era primo do rei Uzias, e ele casou-se provavelmente em 735 a.C. e teve 2 filhos. Sobre Isaías, a importância dele é tão grande que no Novo Testamento há 77 citações literais de palavras faladas por Isaías, registradas no livro de Isaías, e apenas 7 livros do Novo Testamento não tem nenhuma citação ou referência sobre Isaías. Isaías fala mais sobre o Messias do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. História de fé. Essa história foi contada pelo presidente Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, durante a Conferência Geral de outubro de 2017 e está no discurso que se chama O Senhor Dirige Sua Igreja. Como no episódio de hoje vamos falar sobre apoiar os líderes da igreja, os servos do Senhor que Ele chama para o seu trabalho e para a sua obra, apesar das suas dificuldades e fraquezas, essa história traz uma grande lição e eu convido você a ouvi-la. Ele diz assim: seu líder na igreja do Senhor pode lhes parecer fraco e humano, ou pode lhes parecer forte e inspirado. O fato é que cada líder é uma mistura dessas características e de muitas outras. Ajudamos os servos do Senhor que são chamados para nos liderar quando conseguimos vê-los como o Senhor os viu ao chamá-los. O Senhor vê seus servos perfeitamente, Ele vê seu potencial e seu futuro, e Ele sabe como a própria natureza deles pode ser mudada. Ele também sabe como eles podem ser mudados pelas experiências que terão com as pessoas a quem vão liderar. Talvez vocês tenham tido experiência de ser fortalecido por pessoas a quem foram chamados a servir. Certa vez, fui chamado como bispo de jovens adultos solteiros. Não sei se o maior propósito do Senhor eram as mudanças que eu poderia ajudá-lo a fazer nos jovens ou as mudanças que ele sabia que eles fariam em mim. Não consigo entender como, mas a maioria dos jovens daquela ala agia como se eu tivesse sido chamado por Deus, especialmente para eles. Eles viam minhas fraquezas, mas elas pareciam não os afetar. Lembro de uma vez que um rapaz me pediu um conselho a respeito de suas escolhas educacionais. Ele era calouro em uma ótima universidade. Uma semana após eu ter dado o conselho, ele marcou uma entrevista comigo. Quando entrou na minha sala, ele me surpreendeu perguntando: Bispo, podemos orar antes de conversar? Podemos nos ajoelhar? Posso fazer a oração? Seus pedidos me surpreenderam, mas sua oração me surpreendeu ainda mais. Ele disse algo assim: Pai Celestial, o Senhor sabe que o Bispo Eyring me deu um conselho na semana passada e não deu certo. Por favor, inspire-o a saber o que devo fazer agora. Podemos rir agora, mas na época eu não ri. Ele já sabia que o Senhor queria que ele fizesse, mas ele respeitava o ofício de bispo na igreja do Senhor e talvez quisesse me dar a chance de ganhar mais confiança para receber revelações nesse chamado. E deu certo. Assim que nos levantamos e depois de nos sentarmos, recebi a revelação. Disse-lhe o que senti e o que o Senhor desejava que ele fizesse. Ele tinha apenas 18 anos na época, mas era muito maduro espiritualmente. Ele já sabia que não precisava ir até o bispo para resolver esse tipo de problema, mas ele tinha aprendido a apoiar o servo do Senhor mesmo em suas fraquezas da mortalidade. Posteriormente, ele se tornou um presidente estaca.
levou com ele a lição que aprendemos juntos. Se tivermos fé que o Senhor dirige sua igreja por meio de revelação a esses servos imperfeitos a quem ele chama, o Senhor abrirá janelas do céu para eles, assim como ele as abrirá para vocês. Com essa experiência, aprendi a lição de que a fé das pessoas a quem servimos, por vezes maior do que a nossa própria fé, traz-nos revelação para o serviço do Senhor. Havia uma lição para mim. Se aquele rapaz tivesse me julgado por eu ter falhado em lhe dar um bom conselho na primeira vez, ele jamais teria voltado para pedir um conselho novamente. E assim, decidindo não me julgar, ele recebeu a confirmação que desejava. Outra lição tirada dessa experiência foi muito oportuna para mim. Que eu saiba, ele nunca disse a ninguém na ala que a princípio eu não tinha dado um bom conselho. Se ele tivesse feito isso, talvez tivesse diminuído a fé das outras pessoas da ala para confiar na inspiração do bispo. Procuro não julgar os servos do Senhor ou falar de suas aparentes fraquezas, e tento ensinar isso por meio de exemplo para meus filhos. O presidente James E. Faust compartilhou um princípio que estou tentando tomar para mim e recomendo para vocês. Ele disse: precisamos ajudar e apoiar nossos líderes locais, porque eles também foram chamados e escolhidos. Todo membro desta igreja pode receber conselhos de um bispo ou um presidente de ramo, de um presidente de estaca ou de missão e do presidente da igreja e de seus companheiros. Nenhum desses irmãos pediu para receber seu chamado. Ninguém é perfeito. Ainda assim, eles são servos do Senhor, chamados por Ele, por meio de pessoas que tinham direito à inspiração. Os que foram chamados, apoiados e designados têm o direito de receber nosso apoio. O desrespeito aos líderes eclesiásticos tem feito com que muitas pessoas enfraqueçam espiritualmente e caiam. Devemos perdoar quaisquer imperfeições aparentes, defeitos ou deficiências dos homens chamados para nos presidir e apoiar o cargo que possuem. E vamos agora para a leitura dos versículos de hoje, que compreende o capítulo 7, segundo Nefe, capítulo 7, e diz assim: Sim, pois assim diz o Senhor, repudiei-te ou expulsei-te para sempre? Pois assim diz o Senhor, onde está o libelo do divórcio de tua mãe? Para quem te apartei ou qual de meus credores te vendi? Sim, a quem te vendi eu? Eis que por vossas iniquidades vos vendestes, e por vossas transgressões é a vossa mãe repudiada. Porque quando vim, não havia ninguém, quando chamei, ninguém respondeu. Ó casa de Israel, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir, ou já não há em mim força para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os seus rios em desertos e faço com que cheirem mal os seus peixes, porque secaram as águas e morreram de sede. Eu visto os céus de negridão e ponho-lhes um saco por cobertura. O Senhor Deus concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer no seu tempo uma palavra a ti, ó casa de Israel. Quando estais cansados, ele desperta todas as manhãs. Ele desperta meu ouvido para que ouça como um instruído. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e não fui rebelde nem retrocedi. Ofereci as costas aos açoitadores e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a face da humilhação nem dos que me cuspiam, pois o Senhor Deus me ajudará. Portanto, não serei confundido. Por isso coloquei o rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. E o Senhor está perto e justifica-me. Quem condenará comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário?
que ele se achegue a mim, e eu o ferirei com a força da minha boca. Pois o Senhor Deus me ajudará, e todos os que me condenarem, eis que todos, como vestidos, envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor, que obedeça a voz de seu servo, e que ande em trevas e não tenha luz? Eis que todos vós, que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andais na luz do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto tereis de minha mão, em tormento jazereis. Outra lição importante que podemos tirar aqui desse capítulo, segundo Nef 7, está no versículo 10 e 11, que diz assim, versículo 10: Quem há entre vós que tema ao Senhor, que obedeça a voz de seu servo e que ande em trevas e não tenha luz? Então aqui tem uma referência, sobre o que seria obedecer à voz de seu servo. Essa referência leva a doutrina e convênios 1:38, diz: O que eu, Senhor, disse está dito, e não me desculpo. Ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Então aqui o Senhor fala, nesse versículo 10 de 2 Nef 7, diz, é uma promessa, é uma afirmação que o Senhor faz. Quem há entre vós que tema ao Senhor, que obedeça a voz de seu servo, que ande em trevas e não tenha luz. Então, para que nós possamos ter luz espiritual, nós precisamos estar alinhado com os profetas do Senhor, com o profeta escolhido por Deus. E isso inclui também estar alinhado com os líderes da igreja. Mas às vezes isso pode ser difícil, especialmente quando nós conseguimos perceber as falhas e imperfeições dos nossos líderes. Mas sempre foi assim. Quando o Salvador veio ao mundo e escolheu 12 apóstolos, eram homens imperfeitos. Temos o episódio em que próprio Pedro, ele negou o Salvador. Ele negou Jesus Cristo por 3 vezes. E isso com certeza foi um ato de imperfeição. Mas mesmo assim o Senhor não mudou sua escolha, e Pedro foi o profeta que assumiu em seu lugar após a morte do Salvador. Temos outros exemplos nas escrituras de profetas e líderes que talvez também falharam de alguma forma, e isso mostra que o Senhor, ele escolhe homens imperfeitos. Por exemplo, em Gênesis 12:10, nós lemos que Abraão, ele mentiu que era irmão da sua esposa. E mentir já era considerado algo errado naquela época, mas Abraão fez para proteger sua esposa. Mas mesmo assim, essa mentira, esse ato falho de Abraão não invalida a grandeza desse profeta do Senhor. O próprio profeta Isaías, em Isaías 6, ele falou a respeito das suas imperfeições. Ele disse: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porquanto sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Porque meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios, e já se tirou de ti a tua culpa, e já está expiado o teu pecado. Então aqui o próprio profeta Isaías trouxe à tona suas imperfeições. Em 2 Nef 16, nós podemos ver a história de Leí, que Leí teve um momento de fraqueza e que ele murmurou contra o Senhor. Então, por que eu trago esses relatos de falhas dos profetas e líderes? Porque às vezes parece que nós temos uma tendência, e muitas pessoas exigem uma perfeição dos profetas atuais e dos líderes locais da igreja. Parece que há um prazer em procurar falhas e motivos para não seguir e para falar mal dos seus líderes. Isso tem acontecido desde o início da restauração. Há relatos de pessoas, por exemplo, que achavam um absurdo quando viam um profeta ajudando nas tarefas da casa, o profeta Joseph Smith. Na época isso era algo que desonrava um homem e eles não admitiam ver um profeta fazendo aquilo.
Também o profeta Joseph Smith gostava muito de brincar na rua, correr com os jovens. E algumas pessoas diziam que esse não deveria ser um profeta do Senhor, porque estava fazendo aquilo. Então elas procuravam as imperfeições do líder para ter um motivo para não seguir. Cobrar a perfeição dos líderes pode ser, na verdade, um grande ato de covardia, né? Porque quem de nós é perfeito? E talvez isso possa ter até uma desculpa para aqueles que precisam de um motivo para justificar a sua indisposição de fazer a vontade de Deus. Esses dias eu fui para São Paulo de avião e quando você entra em um avião, você está entregando, de certa forma, a sua vida nas mãos do piloto do avião, né? E uma escolha errada dele, um mal súbito pode acabar com a sua vida também. Então, naquele momento, de certa forma, você está entregando a sua vida ali. Quando eu entrei no avião, eu pensei, como será que é esse piloto, né? Eu nem vi o piloto. Na verdade, ninguém sabia como ele era. Será que ele está bem? Será que ele pode estar tendo problemas familiares, conjugais? Será que ele dormiu bem na noite passada? Será que ele está sóbrio, esse piloto? Eu percebi que todos entraram no avião e ninguém, de certa forma, estava preocupado com isso. Todos confiavam que aquele piloto estava ali porque alguém acima dele já tinha feito as verificações necessárias e que esse alguém acima dele sabe o que está fazendo. E por isso nós não precisamos nos preocupar em verificar as possíveis imperfeições ou falhas daquele piloto. Mas todos nós, naquele avião, confiamos que podíamos confiar nele e que mesmo que com suas possíveis imperfeições, aquele piloto seria capaz de nos conduzir em segurança ao destino que precisávamos chegar. Nós precisamos ter a mesma atitude em relação aos nossos líderes. Talvez como se a igreja fosse o avião e os líderes, o profeta, líderes e também líderes locais são pilotos que o Senhor chamou, pilotos que têm suas imperfeições, mas como eu, quando estava naquele avião, confiei, como as pessoas que estavam lá confiavam de que quem estava acima do piloto tinha tomado as devidas precauções, tinha já feito as possíveis verificações e considerou que aquele piloto seria capaz de nos conduzir em segurança até o nosso destino. Então, da mesma forma, nós devemos ter essa atitude que os nossos pilotos, nossos líderes, eles têm as suas imperfeições, assim como nós temos. Eles não são super homens, eles não recebem superpoderes e se tornam perfeitos assim que são chamados. Mas nós confiamos que quem está acima deles, que é o Senhor, já tomou as devidas precauções e que vai ajudá-los a nos conduzir em segurança até o nosso destino. Nós precisamos dos nossos líderes para poder nos achegar ao Senhor, pois é através deles que nós podemos receber as devidas recomendações necessárias para poder receber as ordenanças de salvação. Uma pessoa, por melhor que ela seja, por mais justa, mais digna ou até mais perfeita do que o seu líder, ela não pode por conta própria se batizar, não pode por conta própria tomar o sacramento e não pode por conta própria entrar no templo. Então essa é a linha como o Senhor estabeleceu para que nós possamos receber as ordenanças de salvação. Também nós precisamos de revelação atual para os tempos atuais. O profeta atual será sempre o profeta mais importante da nossa vida. Isso não significa que nós menosprezamos ou não valorizamos os profetas anteriores, as revelações anteriores, mas sempre a revelação atual será sempre mais importante do que a revelação antiga. E as revelações atuais recebidas pelo profeta atual prevalecem sobre as revelações antigas. Como assim? Que exemplos disso nós temos nas Escrituras? Um exemplo, por exemplo, sobre como a revelação atual ela é sempre mais importante que a revelação antiga, está na história de Abraão. Quando Abraão recebeu ordens do anjo, ou seja, ele recebeu uma revelação de que ele deveria matar seu filho Isaque, ele obedeceu, ele fez os preparativos e subiu ao monte. Quando ele chegou no monte, ele recebeu uma nova revelação. E a revelação mudou. Agora a revelação era de que ele não deveria matar Isaque. Isaque não deveria ser sacrificado. E o Senhor providenciou um cordeiro.
O que aconteceria se Abraão dissesse: não, tá errado, lá embaixo foi me revelado que deveria sacrificar Isaac, e é assim que eu vou fazer, eu já recebi essa revelação. Consegue imaginar se Abraão tivesse essa atitude de ignorar a revelação atual, porque ele já tinha recebido uma revelação no passado e que era diferente? Então, por isso, as revelações atuais, elas são sempre mais importantes quando recebidas por meio do servo autorizado de Deus. A revelação atual, ela sempre prevalece sobre as revelações passadas. E o profeta atual, os nossos líderes atuais, eles são o profeta e os líderes mais importantes da nossa vida, porque é eles que foram escolhidos para serem os pilotos do avião nesse momento, nessa etapa da corrida da vida, e por isso nós devemos confiar neles, confiando que eles foram chamados por Deus. Toda vez que nós colocamos em xeque o chamado de um líder, nós estamos colocando em xeque a nossa fé e o nosso testemunho. Logo, se eu duvido do chamado de um único líder, eu duvido que a pessoa que fez o chamado daquele líder também não foi chamada por Deus, e de que a pessoa que chamou essa pessoa também não foi chamada por Deus, até que isso vai dar lá no final e vai anular toda a minha fé e o meu testemunho. Eu não posso, por exemplo, dizer que eu acredito, que eu tenho um testemunho, que o profeta, hoje nosso presidente Russell M. Nelson, é o profeta de Deus, mas que eu não confio que o meu líder local não foi chamado por Deus. Uma coisa anula a outra. Talvez por isso, quando nós vamos ao templo, nós temos 3 perguntas aqui. A primeira pergunta diz assim: você apoia o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias como profeta, vidente e revelador, e como a única pessoa na terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? A próxima pergunta diz assim: você apoia os membros da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores? E a outra pergunta diz assim: você apoia as autoridades gerais e os líderes locais da igreja? A pergunta aqui nos 3 casos é: você apoia? Então, não faz diferença se nós apoiamos um e não apoiamos o outro. A diferença é que se eu apoio o profeta, mas não apoio o meu líder local, eu estou anulando o meu apoio ao profeta, eu estou anulando o meu testemunho sobre o profeta. E da mesma forma, ao contrário, se eu apoio o meu líder local, mas eu não apoio o profeta, eu coloco dúvidas sobre o chamado dele, automaticamente eu estou deixando de apoiar o meu líder local. Então é importante que nós possamos estar alinhados. Isso é o que está aqui, essa promessa em 2 Nef 7,10. Quem há entre vós que tema ao Senhor, que obedeça à voz de seu servo e que ande em trevas e não tenha luz? Eu sei que quando nós estamos alinhados com os nossos líderes e com o profeta do Senhor, apesar das suas imperfeições, você pode ter certeza que eles têm imperfeições e muitas imperfeições. Apesar disso, se nós confiamos que eles foram chamados por Deus, nós seremos abençoados. E como está aqui no versículo 10, andaremos na luz e não em trevas. O problema está no versículo 11, que diz assim: eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas e andais na luz do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes, isso tereis de minha mão, em tormento jazereis. Então aqui às vezes nós temos um pouquinho de conhecimento, nós achamos que nós sabemos, nós achamos que nós somos melhores e temos condições de apontar o dedo, de julgar, e aí acontece o que está no versículo 11. Começamos a andar na luz do nosso próprio fogo e entre as nossas próprias faíscas, e isso não vai nos conduzir à luz. Andaremos apenas em faíscas espirituais, um pouquinho de luz aqui, um pouquinho de luz ali, mas essa luz não vai ser suficiente para nós poder aguentar e esperar a chegada do noivo quando ele retornar. Então eu sei que seguir os profetas do Senhor, seguir os líderes do Senhor é muito, muito importante, e que nós precisamos ter um testemunho disso. Toda vez que nós
anulamos nossa fé ou colocamos em xeque nossa fé a respeito de um líder, de um profeta do Senhor, nós estamos colocando a nossa fé em xeque a respeito de tudo mais. Não tem como apenas uma parte do evangelho ser verdadeira e outra ser falsa. Não tem como. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é do Senhor ou não é do Senhor. Então que nós possamos buscar nosso próprio testemunho a respeito dos líderes e a respeito dos servos do Senhor, que nós possamos estar alinhados a tudo que o profeta falar, tudo que ele nos revelar, cada convite que ele nos faz, seja ele, seja seus conselheiros, seja os 12 apóstolos, ou em âmbito local, seguindo conselhos dos nossos líderes, nós seremos abençoados, seremos protegidos espiritualmente. E eu sei que isso é verdade, eu sei que o Senhor vai nos conduzir, vai nos abençoar, apesar das imperfeições dos nossos líderes, que eles possam e que eles têm, porque são homens, são pessoas. Nós vimos aqui vários relatos nas Escrituras de profetas que também tinham suas imperfeições. Então, por que pensar isso, né? Por que pensar que um líder ele vai ser perfeito, ele precisa ser perfeito apenas porque ele é líder, apenas porque ele foi chamado para um cargo de liderança? É muito importante ter a consciência de que quando eu coloco em dúvida o chamado de um líder, na verdade eu estou duvidando do Senhor, eu estou duvidando do Senhor. O Senhor não erra naquilo que Ele faz. Vemos, por exemplo, na história, a história de Judas. Judas ele foi chamado como um dos 12 apóstolos. E quem chamou Judas? Quem chamou Judas? Foi o próprio Salvador. Então, será que o Salvador ele errou quando ele chamou Judas? Não, tinha um propósito pelo qual Judas foi chamado. E Judas, na verdade, ainda nós podemos aprender com ele. Judas teve comprometimento com Jesus e não havia nenhuma razão para se pensar nada além de que ele era sincero na sua fé. Assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir o Salvador. Ele também deixou suas redes para trás para seguir o Salvador. Judas estava ativamente envolvido com o ministério e foram dados dons espirituais para ele. Onde nós vemos isso? Em Lucas 9, onde diz, e deu-lhes, aqui está falando a respeito dos 12, e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o evangelho e curar os enfermos. Então isso aqui está no capítulo 9 de Lucas e está falando a respeito dos 12, do qual Judas fazia parte. Então o Senhor ele não erra em seus chamados, e quando eu coloco dúvida sobre um chamado, eu estou colocando dúvidas sobre o Senhor, e não tem como a minha fé permanecer a mesma se eu duvido de algo que Deus fez. Mas eu sei que o meu líder é imperfeito, eu vejo coisas que eu não consigo aguentar, para mim é difícil. Então nesse momento devemos voltar lá para 1 Nefe 16, ler aquele capítulo de novo, porque é o momento em que Nefe passou por isso. O seu líder, o seu pai, o profeta, estava murmurando, reclamando, dando um mau exemplo para todos ao redor. E mesmo assim, nós podemos ver qual foi a atitude que Nefe teve quando isso aconteceu. Então essa é a atitude de Nefe que nós devemos buscar. Então, se você está passando por alguma dificuldade com a liderança, eu recomendo, volte em 1 Nefe 16. Leia aquele capítulo com calma, pondere sobre ele, busque a luz do Espírito, a orientação do Espírito. E você vai saber como lidar com essa dificuldade, como lidar com essa provação. E você vai fazer a maneira de Nefe, não a maneira de Lamã e Lemuel. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: fui ofendido por um membro ou por um líder da igreja. Como devo reagir?
Eu procurei a resposta para essa pergunta no discurso do Elder David Abedner, que foi dado logo que ele foi chamado como apóstolo no segundo ano. Acho que ele foi chamado em 2005, 2004 ali, e lá em 2006 ele deu um discurso que virou um clássico na igreja, e esse discurso o nome é Para Eles Não Há Tropeço, e ele responde essa pergunta. Ele diz assim, quando achamos ou dizemos que fomos ofendidos, em geral isso quer dizer que nos sentimos injuriados, maltratados, desprezados ou desrespeitados. Certamente ocorrem coisas irrefletidas, constrangedoras, censuráveis e mesquinhas entre nossas interações com outras pessoas que podem fazer com que nos sintamos ofendidos. Todavia, no fundo, é impossível para uma pessoa ofender outra. Na verdade, achar que alguém nos ofendeu é fundamentalmente falso. Ofender-nos é uma escolha que fazemos, não é uma condição infligida ou imposta a nós por alguém ou algo. Na grande divisão de todas as criações de Deus, há coisas que agem e outras que recebem ação, conforme está em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 13 e 14. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter permanecido comigo até esse ponto do episódio. Deixa um comentário sobre o que você achou desse episódio, se teve algo que marcou você, que você sentiu, aprendeu ou relembrou enquanto ouvia esse episódio, tá bom? Convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, a seguir no Spotify. Também estamos no Telegram, no Instagram e no Facebook, e os links estão na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Convido você a ouvir os outros episódios que já temos disponíveis no canal. Se você ainda não ouviu, temos muitos episódios só do Livro de Mórmon Comentado. Esse é o episódio número 50. Hoje é o episódio número 50 apenas do Livro de Mórmon Comentado. Temos também uma série sobre a vida e ministério dos profetas disponível no canal, e outras séries que ainda vão ser divulgadas, publicadas no nosso canal, O Caminho do Discipulado. Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.